Gênesis 1. O contexto de Gênesis, desde o início aqui, quando Deus estabelece a criação, e quando ele cria os animais, ele diz que, ele determina, né, que os animais se multipliquem segundo a sua espécie, né? Então ele criou o sol, a lua, o sol para governar o dia, a lua para governar a noite, o firmamento para separar esses períodos, as águas, a terra e os animais, as plantas e os animais, ele disse, multiplique-se segundo a sua espécie. Mas, quando ele cria o homem, lá no versículo 26 de Gênesis 1. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Amém? Tem alguma coisa segundo a sua espécie aqui? Não. Sim ou não? Então, nós não temos descendência de espécie alguma, a não ser a da imagem e da semelhança de Deus. Tá certo? Segundo a ciência que rege o mundo na questão das origens, nós somos produto de ancestrais anteriores que não eram humanos e que começou com uma proteína no fundo do mar que, após uma descarga elétrica, com bilhões de anos adiante, foi se diferenciando, se tornando mais complexa, até que chegou a nós, seres extremamente complexos. Ontem eu fiz uma exposição aqui, dentro da questão biológica, mostrando que nós somos seres extremamente complexos e dificilmente, com toda a maquinaria celular que nos dá vida biológica, é difícil a gente crer e entender cientificamente que nós viemos de alguma coisa lá no fundo do mar em bilhões de anos. É muito difícil. É uma questão de lógica, né? Mas alguém perguntou por que isso acontece e eu disse, isso chama establishment, né? Alguém determina isso aí e o mundo acaba obedecendo a uma certa imposição filosófica, cultural, que isso acabou tomando praticamente quase que a totalidade da nossa vida social, da nossa sociedade, em todas as áreas, né? Eu conheci, irmãos, pasmem, quando eu morei em São Paulo, toda terceira sexta-feira do mês, existia uma reunião chamada Encontro Apologético, onde a igreja ensinava e participavam outros pastores de outras igrejas sobre as questões, as diferenças das doutrinas de outras denominações centrados na Bíblia, né? Confrontados com a Bíblia. Ninguém me contou isso. Eu vi pastores que não acreditam no Gênesis, mas são homens de Deus. O problema é que eles têm uma dificuldade de entender que isso aqui é verdade. Eles têm essa dificuldade. O que eu trouxe para os irmãos hoje, o pessoal pode projetar aqui para mim, é uma abordagem para
orientar a igreja como é que nós somos dominados por um sistema diabólico. É um sistema diabólico. Eu acho que alguns de vocês vão ficar impactados com o que eu trouxe, porque algumas coisas eu já apresentei dentro da academia científica. A única reação que eu provoquei dentro lá foi um silêncio sepulcral. Graças a Deus que foi assim, né? Porque existe reação. E o objetivo é trazer informação. Coisas que eu estudo há muito tempo e que eu também fui dominado por esse sistema, por esse establishment, que insiste em afirmar que nós somos produtos de um processo evolutivo, cujo principal autor desse processo evolutivo é o acaso. Então, eu comecei a estudar questões filosóficas e ideológicas. Então, tenham isso em mente. Tudo que a gente vive hoje, não na igreja, né? O que rege a nossa fé e deve regir a nossa vida também é o manual aqui, a Bíblia, a palavra de Deus. Bíblia também tem distorção, existem Bíblias erradas. A palavra de Deus é que deve ser o nosso manual de vida e de fé. Amém? Mas no meio secular não é assim. No meio secular existem autoridades constituídas por governos que colocam regras, que colocam determinações e que nós estamos sujeitos a elas. Mas nem todas as determinações nós temos uma certa obrigação de estar sujeitos, né? Porém, quando se trata de ciência, nós temos o dever de questionar. Quando a ciência não te permite questionar, ela deixa de ser ciência e passa a ser dogma, portanto, religião. Até o ateísmo hoje é considerado uma religião. Então eu comecei a fazer links filosóficos e ideológicos a partir do livro do Darwin, que diz que nós somos oriundos de ancestrais inferiores a nós. Ou seja, para o meio secular, para a ciência vigente, nós somos animais superiores. Irmãos, nós não somos animais. Está aqui, ó. Nós não somos segundo uma espécie, nós somos homens criados à imagem e semelhança do Senhor. Né? E Deus usou o verbo no plural, façamos o homem. Então Deus, Pai, Filho e Espírito Santo estavam juntos ali. Não era uma pessoa, eram as 3 pessoas da Trindade, o Deus triuno. Amém? Então nós não somos animais, mas o mundo, o meio secular, a ciência, a filosofia, a ideologia, ela trabalha no sentido de provocar em nós uma sensação de reducionismo. Eles nos reduzem. E nós não podemos aceitar esse tipo de conceito na nossa vida. Eu não aceito ser chamado de animal. Não sou. Dentro da academia também não. Mas existe uma ligação, então, deixa eu ver se esse pointer está funcionando aqui. Tá. Uma ligação. Vocês estão enxergando essa figura um pouco apagada aqui? Porque morreu, né? Ontem até fiz uma postagem no status do meu WhatsApp. Ontem, antes de vir para cá, eu falei, hoje eu vou matar Darwin. Né? Coloquei uma figura de um revólver e falei, vou matar Darwin. Porque cada vez que a gente faz uma palestra dessa, a gente mata Darwin, né? A teoria dele está vigente há mais de 150 anos. É difícil você destruir uma mentira, um sofisma da noite para o dia, dentro de 150 anos de pressão, né? Então ele está aqui, quietinho, pedindo para a gente ficar caladinho, né? Mas houve, após Darwin, filósofos, ideólogos,
que levaram a teoria dele para um patamar muito elevado dentro dos conceitos filosóficos e ideológicos e que regem a sociedade hoje. E é exatamente isso que eu quero trazer para vocês. Eu vou tentar ao máximo enxugar aqui para ganhar tempo ali. Tenho pouco tempo para falar, mas isso está envolvido em todas as áreas. Na nossa área social, na nossa área de relacionamentos humanos, na nossa área de saúde, na nossa área científica, e às quais nós estamos sujeitos e submissos. Por que eu digo submissos? Quem está doente não tem que tomar remédio? E você toma remédio não é porque você recebeu uma receita médica? E o médico não passou a receita porque alguém falou para ele que aquele lá é para aquilo? E aquele alguém que falou para ele é alguém que está ligado a quem produz, né? Então existe uma cadeia. Desculpe se tiver algum médico aqui, eu não quero trazer nenhum afrontamento pessoal. É um sistema que funciona por trás, né? Então, todas essas questões filosóficas e ideológicas, elas atuaram em 2 pontos principais. Em produzir ateísmo na sociedade, e eles estão conseguindo, portanto, nós precisamos trabalhar muito para pregar o evangelho, né? Porque eles conseguem, eles são fortes nisso. E na área desconstrutivista, que é uma área da filosofia, onde eles estão banindo a nossa cultura, em diversas sub-áreas. Então, a tecnologia hoje é usada, as universidades são usadas, né? O meio jurídico, dentro das altas cúpulas jurídicas, são usadas. As decisões judiciais estão recheadas de ideologia. E tudo isso de maneira velada. Infelizmente. Pode passar o próximo slide, por gentileza? Antes, eu preciso voltar um pouco no tempo, né? Nós tivemos um período aí do renascentismo, né? Que foi no século XIV e XVI. E a ciência começou com cristãos. As primeiras descobertas foram monges e padres que estabeleceram as coisas que a gente conhece hoje dentro da biologia, da física, né? Mas eles ignoram esse ponto. Então, essa faixa vermelha até aqui foi o período da peste negra. A única publicação científica nessa época que surgiu foi a de Copérnico, e depois daí em diante os cientistas começaram a aparecer com as suas teorias. Então, na época do renascentismo, a sociedade voltou a se impor através da igreja, que era detentora da ciência e da cultura. E dentro dessa questão da ciência e da cultura surgiu então uma forte proeminência da lógica e da razão, que abarcou a ciência, as artes, a cultura e a prensa, né, as gráficas. E a partir então do surgimento da prensa, houve a disseminação da informação do conhecimento, que foi muito bom. Não era o meio digital da época, mas é como se fosse hoje, né? Que hoje a gente tem o mundo digital, as redes sociais. Se bem usados, a gente consegue então difundir muita coisa por ali. E também, para nós, foi um período muito importante, que foi o período onde aconteceu a Reforma Protestante, né? Onde Martinho Lutero viu que tinha coisa errada dentro da igreja e então resolveu seguir a palavra de Deus e abandonar as más práticas dentro da igreja. Pode passar o próximo? Depois desse período renascentista veio o iluminismo. Muitos desses cientistas iluministas eram cristãos. Esse período aconteceu do século XVII e XVIII. Só que eles fizeram um aprimoramento da lógica e da razão, aí a coisa começou a crescer muito, né? Refinaram a ciência e o método científico, porque até então não existia método científico. Existiam algumas experiências que, comprovado, o cara publicava o artigo e a teoria acabava sendo aceita como uma verdade.
Mas com o método científico, a coisa mudou de figura. A gente tem método para fazer a ciência. Então, se a gente tem método para fazer a ciência, o outro tem que fazer do mesmo jeito e ver se a coisa reproduz. Se reproduz, então a gente pode considerar que seja verdade. Só que aí também surgiram as filosofias, surgiu o pensamento cartesiano. O pensamento cartesiano, o pastor Glauco expôs muito bem aqui, Descartes, ele escreveu a sua obra, e nela ele diz, penso, logo existo. De certa forma, ele excluiu que Deus nos deu a vida e a inteligência e nos soprou o fôlego de vida, né? Ele exclui aí. Portanto, começou-se então uma abolição da crença como fundamento de verdade, né? E aí isso foi se aprofundando, começaram a surgir as filosofias precursoras do ateísmo, e também o darwinismo e as suas subsequentes teorias. E a partir de então intensificou-se o ateísmo dentro da filosofia. Só que isso leva muito tempo para ser colocado como um paradigma, né? Como uma verdade onde uma sociedade acaba vivendo debaixo daqueles conceitos. Mas nessa época, então, foi a época que começou e existia uma turbulência científica muito grande, porque também era a época que o Einstein estava desenvolvendo a sua teoria da relatividade, existia uma concorrência muito grande entre os físicos, Hubble e outros, para descobrir a expansão do universo, aquela coisa toda, né? O próximo slide, por gentileza. E aí, então, esse naturalismo, esse evolucionismo, a gente tem a fórmula dele ninguém vezes nada é igual a tudo. Essa é a fórmula do evolucionismo, daquelas pessoas que dizem que a nossa origem é científica, através de um chimpanzé que veio de outro, dizem que esse é científico, mas a base de crença deles, porque eles não têm material, subsídio para comprovar isso de maneira experimental e observacional, a fórmula é essa, ninguém vezes nada é igual a tudo. Que é o acaso. Isso é o acaso. Tudo surgiu pelo acaso. O Big Bang foi pelo acaso, e a partir daí nós viramos um restinho de poeira cósmica, estamos aqui porque as condições ao longo dos bilhões de anos foram permitindo que a vida fosse desenvolvida, mas a vida é complexa. Nós precisamos de oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, carbono, água e uma série de outros componentes químicos, né? E como é que isso tudo foi se juntando de maneira perfeita? E ainda que existisse o evolucionismo, vamos considerar como é que isso tudo se juntou de maneira perfeita e permitiu uma evolução tão perfeita até chegar a nós, que somos seres perfeitos, tanto em matéria como em pensamento. Ainda que o homem seja corrupto no pensamento, a capacidade de pensar é uma perfeição. Os animais não pensam, eles agem por instinto. Você treina, você condiciona um animal. Mas ele não tem razão, ele não tem o sentimento. E nós estamos indo para um mundo agora chamado inteligência artificial. Inclusive na medicina. Né? Agora você imagina, eu estava discutindo um dia com algumas pessoas, inclusive médicos, sobre o seguinte: o paciente está na mesa de operação e os cirurgiões são robôs, inteligentíssimos, com todas as informações necessárias para realizar a cirurgia. Mas esse paciente, em determinado momento, descompensa. Quando ele descompensa, é necessário manobras. Você tem que identificar o que está descompensado e corrigir imediatamente. Você dispõe de drogas de fármacos, né? Você dispõe de fármacos, você dispõe de outras substâncias para tentar corrigir e seguir o curso da cirurgia. Você acha que um robô vai ter aquela sensibilidade humana de falar, nossa, eu preciso corrigir, senão ele vai morrer? O robô não tem isso. Não existe sentimento, sabedoria, alma. Não existe alma num robô. Porque esse sentimento ele vem da alma. É um sentimento de alma, né? Não tem como você explicar isso. É uma questão que só o ser humano tem. Alguns animais até têm. Você pega um elefante, quando o filhote morre, ele fica ali
em torno do filhote, tentando, né? Macaco também eu já vi. Eles ficam tentando ressuscitar. Mas isso é instinto, não existe sentimento de alma ali, né? Próximo slide, por favor. Norman Geisler e Frank Turek, eles são autores de um livro chamado Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. E nesse livro eles dizem, o acaso não é nada, é aquilo com que as rochas sonham. E o Norman Geisler, ele é um ex-ateu. Pastor, filósofo, né? Teólogo. E nesse livro eles dizem isso. O acaso não é nada, é aquilo com que as rochas sonham. Então pronto, a gente arrumou uma... Ontem a gente não tinha uma definição para o acaso, a gente já tem. Ó, é aquilo com que as rochas sonham. O próximo... Existe uma lógica nessas coisas. Aqui seria uma figura representativa do Big Bang, né? A partir de uma explosão provocada pelo acaso, tudo virou uma poeira cósmica e as galáxias aqui, nós estamos em uma delas e tem a vida. Mas o autor desse artigo, ele diz aqui que nós não temos como estabelecer como verdade coisas que nunca observamos. A inflação, né, como que o universo vai se inflando, se expandindo, a matéria escura, a energia escura. E eles ficam trabalhando diuturnamente, né, para tentar desvendar esses mistérios e publicando artigos e gastando dinheiro público, inclusive, para produzirem conhecimento que é um conhecimento ateísta e que domina a sociedade. Próximo, por gentileza. Aqui está a Santa Trindade do ateísmo, né, do evolucionismo. O Darwin, que veio, era um teólogo, a única formação acadêmica do Darwin era teologia. Quem assistiu Deus Não Está Morto? Certo. Bom, olhando aqui, parece que foi uma minoria que assistiu. Bom, quem assistiu vai lembrar que o professor questiona aquele aluno, né? São dois, quem não está morto Deus não está morto 1 e 2, no 1. O professor questiona o aluno no debate e chega uma hora que o aluno desmascara o professor, né? Ele fala, o problema não é que você não acredita em Deus, é que você odeia Deus. Quer dizer, como é que você vai odiar alguém que você não acredita que exista? Né? É impossível isso. Se eu acredito que essa caixa não existe, por que eu vou odiar ela? Não existe. Mas o cara odiava Deus. Foi aquele professor no filme fez exatamente o papel do que aconteceu, na verdade, com o Darwin. O Darwin perdeu a filha. E ele achava, como teólogo, com os conhecimentos que ele tinha na época, que Deus iria e tinha uma certa obrigação de curar a filha dele. E aí, Deus não curou. A filha morreu. E ele ficou com o coração enegrecido, de luto, por causa da filha, e se rebelou contra Deus. Criou então a tal da teoria da evolução, baseada no livro A Origem das Espécies. Esse aqui, judeu, escreveu um livro que se tornou uma ideologia nefasta, que é o comunismo. E que hoje chamam de maneira linda de socialismo. Esse aqui, teólogo, filho e neto de pastores presbiterianos, fez filosofia e abandonou a teologia, abandonou a fé. E no seu livro escreveu Deus está morto. Por isso que veio o filme Deus Não Está Morto depois. Principal detentor de uma filosofia chamada niilismo, que é nada, significa nada, que não tem valor, que não tem significado, né? Que é o acaso é um niilismo, é um nada. Então esses três compõem o que eu chamo de trilogia do ateísmo moderno. E a partir do Darwin é que a coisa fica séria. O próximo, por gentileza. Esse aqui é o slide principal da apresentação. Se vocês conseguirem entender isso aqui, a mensagem está passada. O Darwin
promove a sua teoria aqui, ó. O Nietzsche sim, é influenciado por ela e o Karl Marx também, né? O Karl Marx até faz um elogio, dizendo que era fã de Darwin, né? A partir da teoria do Darwin, então, o Freud põe conhecimentos da parte de psicanalismo, o Marx influencia outras ideologias, por exemplo, a escola de Frankfurt, que ela estabeleceu a teoria crítica e o marxismo cultural, junto com o Antônio Gramsci, que é a teoria marxista que vige hoje nos países onde existem governos de esquerda, que é o gramscismo, ou o marxismo cultural, ou a hegemonia de poder. Isso tudo tem um impacto muito grande na sociedade hoje. Por quê? Porque eles influenciaram tanto governantes ditadores que queriam fazer a revolução armada, foi o caso de Stalin, Mao Tse Tung, Che Guevara, Fidel Castro, e mais recentemente a gente pode ter aí, nos anos, na história do Brasil, né, a partir de 1968, quando o grupo esquerdista, liderado por Marighella, começa a fazer uma revolução armada, com sequestros e roubos a banco, etc. e tal, e morte de soldados, enfim. Bom, esses filósofos aqui foram todos influenciados por Marx e por Gramsci. E vêm os filósofos do desconstrutivismo, Foucault, Derrida, que estabeleceram então o que a gente tem hoje na sociedade, que é as teorias do politicamente correto. Feminismo, multiculturalismo. Aqui ele colocou gaysismo, eu não gosto de usar essa palavra, mas é o artigo que traz essa palavra, é um artigo em espanhol. Então, no espanhol, eles usam esse termo, né? Mas o politicamente correto, a língua do todes, né? E por aí vai. Tudo por causa do velhinho lá, de 150 anos atrás. Tudo por causa do darwinismo. Então, vejam, nós temos uma teoria que tenta descredibilizar a nossa origem, tirando Deus da jogada. O comunismo é uma ideologia que é contra a fé cristã. E também o Nietzsche mostra isso. E a partir então desses três, toda a filosofia e ideologia que regem os governos hoje, politicamente falando, a gente não fala de... Eu não gosto de falar de política, mas eu gosto de falar de ideologia, porque o cerne da questão é a ideologia, só que ela fica velada por trás da política. A gente vê a TV, para quem vê TV, eu já não vejo TV há muito tempo, né? Para quem vê TV, não, mas isso não tem nada aí. Tem, a ideologia está implícita por dentro, é a linguagem... É uma mensagem subliminar. Passa ao próximo, por gentileza. Olha o que o Marx escreveu nesse artigo aqui. A religião é o ópio do povo. Mas eu vi lá um governante de esquerda que foi na igreja. Bem, eles vêm atrás de voto. Só isso. Eles só precisam disso da gente. Depois eles mandam na gente. Então o Marx escreveu isso. E é considerado como um socialismo utópico. É uma utopia, é uma coisa que é difícil você acreditar que seja uma verdade, né? Mas eles têm, a base determinante do comportamento humano residia na esfera moral e ideológica. Tudo que eles fazem com a gente, seja na TV, na cultura, na saúde, tem ideologia por trás, acreditem. Próximo, por gentileza. Esse aí é o Gramsci. Esse cara ficou preso, ele escreveu vários, chama Cadernos do Cárcere. Ele escreveu vários, 1, 2, 3, 4, 5, acho que até 16, se eu não me engano. E ele fala, o mundo civilizado tem sido saturado com o cristianismo por 2000 anos. E um regime fundado em crenças e valores judaico-cristãos não pode ser derrubado até que as raízes sejam cortadas. Qual que é o intento dessa gente? A partir do darwinismo, hein? Não deixem de considerar isso.
O intento dessa gente é destruir a nossa fé. Destruindo a nossa fé, destrói a nossa família. Destruindo a nossa família, eles vão dominando um por um. Isso começa na escola, lá. Ensinando o seu filho que nós viemos do chimpanzé. Depois ensinando o seu filho que ele não nasce homem nem mulher. Depois ensinando o seu filho outras coisas. E na universidade eles tomam a mente do seu filho. Tiram toda aquela massa cinzenta que é a parte racional e colocam engrenagens deles lá dentro. Ou seja, que a gente chama no popular de lavagem cerebral. É isso que eles fazem. O próximo, por gentileza. Esse cara aqui, Francis Galton, primo primeiro do Darwin. Quando o Darwin publicou o livro A Origem das Espécies, esse aqui publicou um material que deu origem a um conceito chamado eugenia. O que é a eugenia? O significado da palavra é bem-nascido. Bem-nascido. O porquê que ele fez essa teoria? Por que ele criou essa teoria? Porque ele era da Inglaterra, da época da Rainha Vitória, uma época vitoriana. E naquela época tinha um conceito do sangue azul. Então alguém do sangue real não podia se casar com alguém dos plebeus, né? Não podia ser alguém inferior, que eles consideravam. Tinha esse conceito segregacionista, racial. Então ele criou a teoria da eugenia e abarcou a biologia, genética, psicologia, o que mais aqui? Antropologia, estatística. Ele abarcou várias ciências dentro dos conceitos da eugenia. E aqui ele fala, né? A eugenia é a própria direção da evolução humana. Vejam bem o que ele está falando. Isso aqui, se você falar isso hoje, é perigoso você ser preso. Né? Depende de quem fala também. Tem essa. Às vezes não é o que você fala, é quem fala que... Passa o próximo, por gentileza. Isso aqui é só para falar quem foi o Francis Galton, né? Que ele foi um primo do Darwin e que ele foi profundamente influenciado pelo livro do Darwin também para elaborar a sua teoria da eugenia. Pode passar o próximo. Aí, quando a eugenia entra na filosofia, ela já vinha lá de Platão, né? Olha só o que o Platão falava. Que a reprodução humana deveria ser controlada pelo Estado. Quando é o Estado que controla a sua vida, nós estamos ou dentro do fascismo, ou dentro do nazismo, ou dentro do comunismo, socialismo. Nós não estamos num Estado democrático, nós não estamos num Estado livre. E olha o que o Galton falou no livro dele. É fácil obter, por cuidadosa seleção, uma raça permanente de cães ou cavalos dotados de capacidade especial para a corrida, ou para qualquer outra coisa. Agora ele traz o ser humano para a conversa. Ó. Seria, pois, bastante exequível produzir, por meio de casamentos judiciosos ao longo de várias gerações consecutivas, uma raça de homens extremamente dotados. Você está entendendo? Ele quer fazer um segregacionismo. E é isso que a gente vê hoje na sociedade. A gente vê grupos segregados que ficam com bandeiras ideológicas lutando por direitos. Porque criaram um grupo à parte e eles querem um direito à parte. Quem conseguiu levar essa teoria da eugenia a cabo? Passa o próximo, por gentileza. O nazismo. O Hitler queria produzir a raça ariana. E ele fez de tudo. Ele usou a Segunda Guerra, usou o exército para elaborar pesquisas e assassinou muita gente só como experimento. Além dos judeus e tal, ele matou muita gente para fazer experimento e produzir, então, uma insanidade de produzir a raça ariana. E a escola na Alemanha naquela época era focada em biologia racial.
Eles tinham toda uma doutrinação. Você está percebendo que eles têm um foco e trabalhavam em cima desse objetivo aí. O próximo, por gentileza. O darwinismo foi usado na Primeira Guerra Mundial como estratégia de guerra. Esses dois livros aqui, A Primeira Guerra Mundial e Os Sonâmbulos, são os dois livros que mais detalham sobre a Primeira Guerra. Você encontra muitos livros sobre a Segunda Guerra Mundial, mas sobre a Primeira são poucos. E esses dois são os melhores. Em ambos o Darwin é citado. Nesse livro aqui, A Primeira Guerra Mundial, eles usaram como base do estabelecimento de estratégia uma ideia nacionalista radical promotora velada de racismo. E no outro, eles usaram também o contexto do darwinismo também como contexto segregacionista, racista. Em ambos. A estratégia dos exércitos da época era essa, usar o darwinismo. O próximo, por gentileza. E esse cara aqui, o Thomas Huxley, o apelido dele era Bulldog de Darwin. Olha o que ele falou, olha como eles são corruptos. Esse pessoal é corrupto, muito, mas é do mal. Evolução e ética são incompatíveis. Ora, se evolução e ética são incompatíveis, então eu tenho que abandonar a ética para sustentar a minha teoria. Certo? Eu tenho que ser corrupto. De alguma forma eu tenho que ignorar a ética. A prática do que é eticamente melhor, bondade ou virtude, envolve um molde de conduta que, em todos os detalhes, se opõe ao que leva ao sucesso na luta cósmica pela existência. Ou seja, ele está falando que a evolução acontece a partir de manipulação nefasta, abandonando a ética. Né? Pode passar o próximo, por gentileza? Depois vem esse Herbert Spencer, que é o pai do naturalismo filosófico. Foi ele que colocou o darwinismo dentro da filosofia, e aí ele usava alguns argumentos, que a nossa existência e nós depende de tempo, força, ação, espaço e matéria. Mal sabia ele que estava falando do Gênesis. Né? Então ele confirma o Gênesis 1. No princípio, que é o tempo, criou a ação, Deus a força, os céus, espaço e a terra a matéria. Deus é bom, né? Quando ele manda, até o diabo obedece, tá vendo? O próximo, por gentileza. Isso aqui é o projeto inteligente, que é o versículo que eu usei na minha palestra ontem, mas que é uma coisa maravilhosa e eu faço questão de falar toda vez. No Salmo 139, né? 139. Eu te louvarei porque de modo assombroso e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe. No teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas quando ainda uma delas havia. Deus é maravilhoso, não é, gente? Passa o próximo, por gentileza. Aí vem o dono, o descobridor do DNA, né? E solta essa aqui, ó. Não é preciso nenhum grande salto na imaginação para aplicar sua ideia de seleção natural aos seres humanos. Ele está dizendo que o Darwin estava mentindo. Então, quer dizer, ele está fugindo da ética e criando uma ideia imaginária simplesmente para sustentar uma teoria sofismática, que não tem valor algum, mas engana muita gente, né? Pode passar o próximo. Aí vem um robô ateu e fala assim, ninguém me construiu, eu evoluí de um aspirador de pó. É assim, eles pensam assim. Você está entendendo? Eles pensam assim. Mas quando você diz isso para eles, eles falam que não é assim, eles vão conjecturar, porque publicam 50 mil artigos por ano, né? E vão dizer coisas e coisas e coisas, e a gente fica à mercê dessa gente. E o pior é que tem cristão que acredita. Irmãos, desculpem, tem cristão que acredita. Tem cristão que não acredita no que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Ou que Deus fez alguma coisa e nós evoluímos a partir da criação de Deus. São os evoteístas, né? O próximo, por gentileza.
Aqui, eu vou entrar numa área agora que vai impactar um pouco, mas eu preciso fazer um prelúdio aqui. Método científico universal. Todas as pesquisas devem seguir um método científico. O problema é que ninguém respeita a ordem que deve seguir a partir da criação de uma hipótese. Eu, por exemplo, trabalho com célula-tronco e infarto do miocárdio. A minha hipótese é que eu infartando o coraçãozinho de um rato e jogando célula-tronco lá, eu tenho a chance de reverter esse infarto ou grande parte desse infarto e promover uma melhor qualidade de vida para esse rato, para o coração. Se isso der certo no ratinho, a gente vai para o humano, né? É uma hipótese. Eu vou ter que testar ela. Estou testando ela em ratos. E eu vou ter que testar isso por muito tempo. Porque depois que a gente começa a testar, começa a surgir outras coisas, falhas, outras questões que podem anular meu projeto, eu tenho que mudar. Então a ciência não é uma coisa assim rápida. Depois eu passo para o desenvolvimento pré-clínico, depois para a parte de farmacotécnica, que envolve segurança e controle. Aí sim, depois de passar por todas as etapas, chega no registro de um medicamento, por exemplo, né? Um medicamento, uma vacina, etc. Passo próximo. Então segue-se algumas fases, né? Fase 0, fase 1 de estudos, os estudos clínicos. Fase 0, 1, 2, 3. Na fase 3, terminal, para a fase 4, é que realmente os órgãos sanitários devem aprovar, então, o medicamento para que chegue no consumidor final. Certo? Fase 4. Se a gente seguir esse protocolo à risca, isso demora 5 a 10 anos. Né? À risca. Seguir certinho. O problema é que não acontece isso. Aí eles ferem a ética de maneira velada e começam a furar a fila dessas fases aqui. Ou executá-las pela metade, para andar logo, porque o lucro precisa vir logo. Passo o próximo, por favor? Existem algumas pessoas que controlam essas coisas no mundo. Essas coisas são controladas no Fórum Econômico Mundial. O Fórum Econômico Mundial é presidido por esse cara aqui, ó, Klaus Schwab. Esse cara aqui, ele é a favor da redução da população mundial. Ele é a favor do aborto. Esse cara aqui é o George Soros, um dos principais financiadores de ONGs no Brasil e de partidos de esquerda no Brasil. A favor do aborto e da redução da população mundial. E um dos caras que mais financiam ONGs e grupos ligados à expansão do feminismo. Esse cara aqui, embaixo em cima, né, é o mesmo. Bill Gates. A favor da redução da população mundial. A favor do aborto. O principal projeto dele de investimento financeiro da instituição, ele tem uma instituição, chama Bill and Melinda Gates, da esposa, né? É investir milhões de dólares em desenvolvimento de substâncias e vacinas para a redução da população mundial. Vocês estão entendendo, gente? Isso é sério. Eu publiquei hoje, de manhã, no meu Instagram, um vídeo que eu recebi dele falando sobre isso. Eles fizeram os cortes, né? E de outros. Isso tudo é decidido no Fórum Econômico Mundial, mas o que aparece na televisão não é isso. Eles colocam outros nomes por trás. Eles colocam nomes assim, estamos com políticas de redução do carbono. O carbono somos nós. Prestem atenção, isso é sério. É muito sério. E a gente falar isso até um tempo atrás, até antes da pandemia, falar isso era assim, esse cara é louco, ele é um conspiracionista, é teoria da conspiração. Não é mais. Não existe mais teoria da conspiração. A pandemia trouxe a revelação de muita coisa oculta. Nós temos o ponto positivo, todas as coisas que acontecem na vida da gente tem um ponto negativo e um ponto positivo. A gente tem que entender os pontos positivos da pandemia. Essa foi uma delas.
Então, por isso que essa figura aqui, eu achei ela interessante para colocar nessa apresentação, porque tudo isso são obras diabólicas, não existe nada de Deus aqui, só a permissão, né? Porque existe uma permissão de Deus nisso. O próximo, por favor. Então, a família Gates, né, o avô do Bill Gates, o grupo Rockefeller e outros, o Bilderberg, são chamados de globalistas. Esses caras dominam o mundo, a economia mundial, a indústria mundial, tudo. O Rockefeller e a família Gates e outros colaboradores, em 1910, pagaram para elaborar um relatório, que é esse aqui, ó. Educação médica no Canadá e nos Estados Unidos. Foi chamado de relatório Flexner, porque o autor foi o Abraham Flexner, está aqui. Eles pagaram esse cara para fazer, e como eles eram detentores da economia, do poder, esse relatório tornou-se algo oficial em 1910. O que diz nesse relatório? Ele foi a base para se alterar o ensino médico nas universidades dos Estados Unidos, nos hospitais públicos, e depois se expandiu para a Europa. O que era uma medicina preventiva, deixou de ser preventiva e passou a ser paliativa. O que é isso? Eu vou te dar um remédio, mas não vai sarar. Você vai tomando aí. E vai empurrando com a barriga. Né? Vai levando. É assim que funciona hoje a saúde no mundo. Porque quem domina o mundo são esses caras aqui. Ainda existe os Rockefeller, ainda existe os Gates, ainda existe os Bilderberg e companhia limitada. Eles transformaram a medicina num negócio lucrativo. O próximo, por favor. Tá, antes de eu entrar aqui. A pandemia foi fabricada. 1993 foi o ano em que aquele médico dos Estados Unidos, o Anthony Fauci, que foi o ministro da saúde de lá, de vários governos, inclusive, e agora ele saiu, né, há um tempo atrás, ele usou o dinheiro de recursos públicos dos Estados Unidos, que eram enviados para os institutos de pesquisas nacionais, lá federais, né? Nacionais lá e federais para nós aqui, para financiar, lá em Wuhan, na China, cientistas norte-americanos e chineses, o desenvolvimento do que a gente chama de ganho de função do coronavírus. O que é o ganho de função? Alguém sabe? Ganho de função é o seguinte: o vírus coronavírus, ele é um vírus considerado na literatura médica, até antes da pandemia, como um vírus de uma gripezinha, sim. De um resfriadinho, sim. Gripezinha Bolsonaro, resfriadinho Drauzio Varela. Mas no livro está assim, gripe comum. Gripe comum, coronavírus, influenza. Mas o Drauzio Varela pode falar resfriadinho. O presidente, o ex-presidente não pode falar gripezinha. Entende? Não é o que falam, é quem fala. Isso foi descoberto recentemente, que eu estou falando para vocês, na época da pandemia, 2021, 2022, 2023, ainda a gente não conseguia falar isso do jeito que eu estou falando para vocês. Não é mais teoria da conspiração, porque foi revelado. Um senador, John Kennedy Jr., ele escreveu um livro agora recentemente. Ele fez um levantamento, usou a autoridade de senador dele, da República dos Estados Unidos, e escreveu um livro com base naqueles 3.000 e-mails que foram pegos lá do Fauci, e ali foi revelado todo o processo. O uso de máscara foi uma invenção para, enfim, para sustentar a indústria, para sustentar comércio, etc. E o vírus está lá nesse lugar. Uma cientista da China, que trabalhou no laboratório de Wuhan, conseguiu fugir e está na Inglaterra hoje. Ela revelou como que o vírus foi programado. Ela revelou até a sequência genética do vírus e como que foi programado. E ela foi banida das redes sociais. Ela fez vários vídeos no YouTube e foi banida. Eu acompanhei isso na época. E ela está hoje refugiada na Inglaterra, né? O que acontece? Existem políticas públicas
que também fazem crítica à indústria farmacêutica e às revistas científicas. Isso tudo é do diabo, gente. A partir desse relatório que eu relatei para vocês, eles então fazem a indústria monopolizar os setores públicos com dinheiro. Fazem a indústria exercer influência sobre os órgãos reguladores. Quem são os órgãos reguladores? FDA nos Estados Unidos, Anvisa no Brasil, EMA lá na Europa, e tem outros aí. Tem o CDC, aí o CDC você tem nos Estados Unidos, Europa, Ásia. Então, por isso que eu escrevi globalistas com um S de cifrão aqui, de dólar, né? Eu vou mostrar isso para vocês. Passa o próximo, por favor. Esse editor aqui, Richard Smith, escreveu nessa revista PLOS Medicine. Ele foi editor, acho que a segunda ou terceira revista médica mais conceituada no mundo, chamada Lancet. Eu vou correr um pouquinho porque o tempo já está avançando. Ele disse que os periódicos evoluíram para operações de lavagem de informações para a indústria farmacêutica. Veja bem, ele era editor-chefe das revistas. É ele que decidia que artigo científico sairia na revista. Basicamente, uma máquina de marketing em cooptar todas as instituições que pudessem se interpor no seu caminho. Desviou a bússola moral de muitos médicos. Ele escreve isso no artigo. Próximo, por gentileza. Isso eu apresentei dentro da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, onde eu faço pesquisa. Porque até então essas conversas eram conversas de corredor. Foi onde eu causei o silêncio sepulcral. Esse artigo aqui diz: financiamento da indústria farmacêutica para campanhas eleitorais e lobby distorce o processo legislativo que define a política farmacêutica. Certas práticas corromperam a pesquisa médica, a produção de conhecimento médico, a prática da medicina, a segurança dos medicamentos e o FDA. Artigo científico, isso aqui não é matéria jornalística que você pode ignorar, não. Isso aqui é um artigo que está publicado, aqui é o endereço lá da revista. Próximo, por gentileza. Outro aqui, a indústria farmacêutica é perigosa para a saúde, mais uma prova com a Covid-19. Ele relata aqui sobre isso que eu falei para vocês, que a pandemia foi fabricada. O próximo, por favor. Isso aqui é um exame, prestem atenção no que eu vou falar. Isso aqui é um exame de uma moça, 23 anos de idade, saúde impecável, AIDS. Eu recebi esse exame de um médico infectologista de São Paulo, que me pediu para ajudá-lo no diagnóstico, porque é difícil você dar um diagnóstico desse. Analisar os exames dela, né? Obviamente que eu peguei parte dos exames aqui, ocultei o nome e tal. Mas essas marcações são marcações de resultados que são resultados de um paciente aidético. Uma dose de Pfizer. Uma dose de Pfizer. Levou ela a um estado de AIDS. Ah, mas a AIDS não é por vírus? Não. A AIDS é uma síndrome que deprime o seu sistema imunológico. No caso dela, foi a Pfizer. Levou a um estado de imunossupressão grave e exaustão do sistema imunológico. É como se o sistema imunológico hoje fosse uma pessoa, estaria num leito de hospital na UTI. O sistema imunológico dela falhou. E ela desenvolveu. Isso aqui é um parâmetro de AIDS. Não é mentira. Um presidente falou e foi censurado. Outras pessoas falaram, eu falei e fui censurado, mas eu falo isso desde 2020. Desde 2020. Próximo, por gentileza. Vamos caminhando para o fim. Achar que o mundo não tem um criador é o mesmo que afirmar que o dicionário é resultado de uma explosão na tipografia. Né? Benjamin Franklin, foi presidente dos Estados Unidos, falou isso aí. O próximo. Esse aqui eu gosto. O darwinismo teve influência perniciosa sobre inúmeras disciplinas científicas, inclusive genética, biologia, classificação e embriologia. Ele era químico orgânico lá da Inglaterra, né? Próximo.
Esse aqui, biólogo molecular encontra Jesus através das suas pesquisas. Neguei por muito tempo. Mas a pesquisa mostrou que quando eliminamos os genes, nem todos tinham fenótipo. Então, nem todos os genes tinham uma função física. Ele defendia essa ideia, mas ele conseguiu ver Jesus. Olha que bênção. O próximo. Uma mentira. Isso aqui era o ministro de marketing e propaganda do Hitler, chamado Goebbels. Esse cara aqui é o cara que promoveu, que começou um processo de massificação dentro da Alemanha. O que é isso, massificação? Se você for ver hoje, a maioria das pessoas assiste a Globo, certo? Então, tudo que passa na Globo, Jornal Nacional, Ana Maria Braga e não sei a mais, vem pitadas de informações que vão pilhando a cabeça de quem assiste. E vai ficando. Ele dizia, uma mentira dita 1000 vezes torna-se verdade. E é isso que eles fazem. Então, qual a explicação lógica de uma teoria que se diz científica, mas usa o acaso para se explicar? Não tem. É irracional isso. Eclesiastes 7 diz aqui, falando da razão, né? Vedes aqui isto, achei o pregador. Vedes aqui isto achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra para achar a razão delas. Ou seja, a gente tem que conferir as coisas, a gente tem que questionar. A gente tem que ir atrás de outras informações para saber se aquilo é verdade ou não. Tentar falsizar, que o Glauco falou muito bem aqui. Marcos 12, porventura não errais vós em razão de não saberes as Escrituras nem o poder de Deus? Trazendo para o contexto bíblico da nossa fé, né? Precisamos ler Bíblia, e trazendo para o contexto do conhecimento geral. Próximo, por gentileza. Esse aqui é filho do Bulldog de Darwin. Filho, literalmente. Aquele lá é o Thomas Huxley, né? Que falou que a ética e a evolução são incompatíveis. Esse é o filho que escreveu Admirável Mundo Novo. E ele fala, a ditadura perfeita terá a aparência da democracia. Uma prisão sem muros na qual os prisioneiros não sonharão sequer com a fuga. Um sistema de escravatura onde, graças ao consumo e ao divertimento, os escravos terão amor à sua escravidão. É isso que a gente vive hoje. Ele escreveu esse livro em 1932. Quer dizer, ele escreveu, o livro foi publicado em 1932. Próximo. Essa aqui é a presidente da PETA, Movimento Ético para Tratamento de Animais. Ela diz que não há base racional para dizer que a raça humana tem direitos especiais. Olha só, alguma coisa antes da Dilma já existia, a gente não sabia. Um rato é um porco, que é um cachorro, que é um menino. 6 bilhões de pessoas morreram em campos de concentração. Mais 6 bilhões de frangos morreram este ano em abatedouros. Me ajuda, gente. Ela faz o reducionismo humano e o existencialismo animal. Ela coloca o animal acima do ser humano. Ela é presidente dessa organização e é muito forte. Ela acha que todos nós deveríamos morrer. Ela é a favor da redução da população mundial. De humanos. E olha lá o que ela defende. No especicismo, no transfobia, no xenofobia, no todas as opressões. É militância, né? Não passarão. Próximo. Esse cara aqui, ele escreveu um livro, ele participou do programa do FAUT, desse desenvolvimento do dinheiro do vírus da Covid, mas ele foi enganado. Ele era chefe, e ele fazia o que o chefe mandava. Ele era um dos chefes abaixo do chefão do FAUT. Mas ele fez uma pesquisa. Ele foi o cara que sequenciou o DNA humano pela primeira vez. É o Francis Collins. Ninguém quis ajudar ele, o governo não quis ajudar. Ele fez sozinho. Arrumou empresas que financiaram o projeto, então ele fez o projeto Genoma acontecer. Ele sequenciou o DNA humano. E nesse sequenciamento ele descobriu Deus, ele era ateu. Olha o que ele escreveu no livro. Os cientistas que se dizem ateus têm uma visão empobrecida sobre perguntas que nós, seres humanos, nos fazemos todos os dias. Eu acredito que o ateísmo é a mais irracional das escolhas. Os cientistas ateus acreditam apenas na teoria da evolução e negam todo o resto. Sofrem de excesso de confiança. Muito bom ele dizer isso aí, né? Vindo de um cientista e fala que enxergou Jesus no DNA humano. Olha que maravilha. O próximo.
Esse aqui, Prêmio Nobel de Física. O primeiro gole do copo das ciências naturais fará de você um ateu, mas no fundo do copo Deus está à sua espera. Glória a Deus, né? O próximo, esse aqui eu gosto muito também. Físico, cosmólogo e astrônomo. Para o cientista que tem vivido pela fé no poder da razão, a história termina como um sonho ruim. Ele escalou as montanhas da ignorância e está prestes a conquistar o pico mais elevado. E quando se lança sobre a última rocha, é saudado por um grupo de teólogos que estão sentados ali há vários séculos. Você vê como que o cientista ele começa dentro do ateísmo, mas teve uma hora que ele tem que ver Deus, não tem jeito. O próximo, esse aqui eu mostrei ontem, para quem não viu, foi para a minha tese, para a minha dissertação de mestrado, né? O resultado final de todas as minhas investigações de estudos a saber que a ideia da evolução testada mediante experimentos em especiação e ciências afins sempre leva a incríveis contradições e consequências desconcertantes, em vista das quais a teoria da evolução deve ser inteiramente abandonada. Irá sem dúvida enraivescer a muitos, a mais ainda a minha conclusão de que a teoria da evolução não pode ser de forma alguma considerada como uma filosofia natural inócua, mas sim uma grave obstrução à pesquisa biológica. Ela impede, como já foi mostrado repetidamente, que se alcancem resultados consistentes até mesmo de material uniforme, pois, em análise final, tudo deve ser forçado a se adequar a esta nova teoria especulativa. Uma biologia exata, portanto, não pode ser estabelecida. Isso é o establishment. Nós somos forçados, pressionados por um sistema globalista que quer que a gente creia nisso. E eles trabalham para isso. O próximo, já estamos chegando ao fim. O Chesterton, que é um teólogo católico, se Deus não existisse, não haveria ateus. Fim. Pronto. Próximo. Por isso, aqui é minha conclusão, né? As afirmações darwinistas se apoiam em imaginação, fantasias sem coesão científica, tomadas de assédio e corrupção morais, imprimindo na educação científica um dogma, o darwinismo como única explicação para a origem da vida. Então, perde-se, portanto, o caráter científico. Quando é dogma, não é ciência, é religião. O próximo, o tempo vai nos mostrando, né? A gente vai caminhando e com o apoio de Deus, com o apoio de pessoas do design inteligente, a gente está aí para ajudar nesse sentido. Próximo, quando o Adalto Lourenço, né, que nos deixou no Rio em 2022, com o Marcos Eberlin e a Mariana Sá no congresso. Foi um congresso marcante para nós. Próximo. E a galeria dos inteligentistas aí, né? Próximo. Fim. Obrigado. Perguntas? Vai abrir para pergunta, pastor? Eu queria, antes de começar as perguntas, a Bíblia, Provérbios 8. Provérbios 8. Isso é maravilhoso, gente. Provérbios 8. Verso 22 a 30. Verso 22 a 30. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade foi estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. É a sabedoria falando. Antes de haver abismos, eu nasci. Antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava o mar e seu limite, para que as águas não traspassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra. Então, eu estava com ele e eu era o seu arquiteto. Dia após dia, eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. 31, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Sabe quem é essa sabedoria que se faz referência aqui? Jesus, o arquiteto. E o verso 27 é o verso que faz o principal paralelo com Gênesis 1. Gênesis 1:1. Amém, irmãos?